Targino Machado, pelo tempo de 25 minutos. Tem a gozação, né? Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, senhores da imprensa, das galerias, senhores funcionários, e de forma especial quero cumprimentar todos aqueles baianos e baianas que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, começo a minha fala aqui hoje parabenizando a mesa diretora por um ato capitaneado por Vossa Excelência, que a mim me parece, desde ontem, que vai galvanizar resultados e já está produzindo efeito nessa casa, porque tem se notado desde ontem o plenário desta casa mais cheio, em função das mudanças no horário de se dar as presenças, os senhores deputados apresentar e dar as presenças nessa casa. Louvo assim a atitude da mesa diretora. Senhores deputados, chego a esta casa para o 5º mandato sem ajuda de estrelas ou constelações, chefes ou chefetes. Não tenho relação de dependência com ninguém. Está no site da Justiça Eleitoral as digitais e o DNA de quem patrocinou a minha campanha. Fiz, desde sempre, a opção pela independência política. Nunca me submeti aos julgos dos chamados líderes maiores da política. Ao invés disso, venho construindo a minha atividade política ancorado em muito trabalho. Creiam, ninguém, nenhum deputado desta casa tenha a experiência de atender tantas pessoas como eu atendo todos os dias, dia após dia, e isto no dia seguinte já às eleições. Piloto em Feira de Santana e na região uma obra social que me enche de felicidade pela possibilidade de servir todos os dias a tantas pessoas que nos procuram. Não foi por acaso que mesmo sem ajudas políticas, aliás, até com perseguição de alguns políticos falsos líderes, quase alcançamos os 70 mil votos, fruto da confiança de tantos amigos, companheiros e admiradores, através de uma campanha levada a termo somente com o nosso trabalho e de alguns amigos, deputado Jurandir Oliveira, numa campanha reída de muito trabalho. Não posso atirar ao lixo a confiança de tantos amigos e companheiros que me escolheram para aqui representá-los, transformando essa casa em casa de primas, casa de compadres ou casa de comadres, transformar essa casa em casa de exercício do corporativismo. Quero repetir para quem interessar possa. Não estou aqui para agradar ou desagradar. O meu papel é seguir os ideais e ideias presentes no meu discurso, porque esses sim me trouxeram a esta casa. Não serei complacente com aliados, como não serei complacente com adversários políticos. Não estou aqui para poupar ninguém. Quero repetir, não estou aqui para poupar ninguém, por mais companheiro e por mais amigo que seja. A vida, enfim, não poupa ninguém. A vida não tem me poupado. Isto posto, quero que cada um dos meus dignos pares desta casa exerça o seu mandato da forma que lhes for
conveniente. Agora, o limite de vossas excelências é onde começa o meu direito. Me achem chato, me achem polêmico, me achem doido, maluco, como já disseram daqui da tribuna. E eu fico lisonjeado com esses adjetivos, pois creio que esta casa precisa de um chato, essa casa precisa de um polêmico, essa casa precisa de um doido, para que os outros pares tenham medo de praticar coisas erradas na sua presença. Estou habituado a ficar nos grandes embates sozinhos, assim como na sessão onde votou a indicação de Mário Negromonte para o Tribunal de Contas do município. Preguei desta tribuna para um deserto de almas, silentes, para todos os deputados que entraram aqui nesse plenário, mudos e saíram calados, mas eu preguei e fiz a pregação da minha consciência. Consegui, ao final daquela sessão, onde demonstrava a ignomínia que essa casa queria fazer, nomeando alguém, no mínimo, investigado pela Polícia Federal, para tomar conta dos prefeitos, tomar conta das administrações públicas municipais no Tribunal de Contas. E aquela época já chamava a atenção de que raposa não podia tomar conta de galinheiro, de que vampiro não podia ser nomeado para tomar conta de banco de sangue. Eu quero dizer aos senhores que aqui hoje eu tenho uma matéria que veio do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, publicada pelo Bocão News, que diz: Operação Lava Jato. Polícia Federal denuncia Mário Negromonte ao STJ. Não pesa sobre os meus ombros essa responsabilidade, mas pesa sobre os ombros de muitos dos senhores deputados que estavam aqui na 17ª legislatura e transformaram esse plenário em compadrio, em casa de sogra, em casa de prima, de compadre, de comadre. Isso não pode acontecer e estarei aqui me perpetuando enquanto o povo quiser, como chato, como polêmico, como doido, como maluco, mas em paz com a minha consciência e sendo respeitado pelos meus amigos, pelos meus filhos, cujo legado que eu tenho para eles é o da respeitabilidade e da coerência. Foi eleito pela oposição e serei oposição até o fim do meu mandato. Não por apreço aos chamados líderes do agrupamento partidário que compõem a oposição na Bahia, mas por fidelidade a princípios e lealdade com os eleitores que em mim votaram, com a finalidade de aqui representá-los na oposição. Não tenho perfil para aderir governo e não creio que deputados ou partidos políticos que são votados na oposição, não creio que eles migrem para o lado do governo de graça. Não creio. Debaixo deste angu tem carne. Minha posição, deputado Paulo Rangel, é transparente. Eu aqui, o ano 2013, o governo tentou me seduzir através do meu partido, o PSC. Eu fui eleito em 2010 pela oposição e foi convidado pelo governador à época, para o secretário Desserim, o deputado Vando, é testemunha disso nessa casa, como tantos outros. E o PSC foi para o governo. Eu podia ter lá ido buscar a minha boquinha, o meu carguinho, indicar parente, compadre, primo ou prima para a estrutura do governo.
Mas não, eu fui eleito pela oposição e a minha atitude foi discordar do meu partido, o PSC à época, e aforei um procedimento judicial junto ao TRE visando, solicitando, buscando a minha desfiliação por justa causa, e obtive isso, obtive a unanimidade. No Brasil, senhores deputados, a corrupção tornou-se endêmica em função de uma classe política corrupta, liderada pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e em função de eleitores tão corruptos quanto os políticos que eles elegem. E eu me dirijo aos senhores eleitores que, através da TV Assembleia, nos assistem. É chato, é difícil ter que dizer isso, mas não se pode jogar ao lixo os políticos sozinhos, porque os políticos que nós temos, que é um patrimônio deste país, é fruto da consciência dos eleitores que elegem. Se tem ladrões do lado de cá, é porque tem ladrões do lado de lá, que elegeram os ladrões para que está nas assembleias, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional. O PT institucionalizou a corrupção, banalizou mesmo a corrupção, em função da falta de ética da maioria dos seus membros, e em decorrência da tolerância do povo, que em boa parte foi comprado pelos pacotes de bondade oferecidos pelos governos do PT em anos eleitorais. Agora, muitos deles que venderam os votos, arrependidos, se põem a reclamar. Muitos dos eleitores que hoje estão a reclamar do governo, por uma ou por outra razão, esquecem que votaram sem responsabilidade, ou simplesmente se venderam, ou venderam seus votos. Enfim, caros eleitores, que nos assistem pela TV Assembleia, qual a diferença entre o ladrão comum e o político ladrão? O ladrão comum, senhores eleitores, senhores deputados, é aquele que fica na espreita e quando você passa, distraído ou não, lhe rouba a carteira, lhe rouba o celular, lhe rouba a bolsa, lhe rouba a aliança, lhe rouba a sua joia. Esse é o ladrão comum. Já o político ladrão rouba a educação dos seus filhos, dos nossos filhos. O político ladrão rouba a saúde do cidadão que precisa do SUS. O político ladrão rouba a verba que deveria ser aplicada na segurança pública. O político ladrão rouba a aposentadoria do velho que trabalhou 35 anos e só vê a sua aposentadoria a diminuir porque os políticos ladrões de plantão estão promovendo isso. O político ladrão rouba a sua felicidade. O político ladrão rouba a sua vida. E mais do que a vida, o político ladrão rouba o direito do povo sonhar. E isso por culpa dos próprios eleitores que escolhem os políticos que estão aí. Mas qual é a diferença entre o ladrão comum e o político ladrão? A diferença é a seguinte: o ladrão comum lhe observa, lhe espreita, escolhe o melhor momento, lhe ataca, lhe assalta e lhe rouba. Mas ele lhe escolheu. O ladrão comum lhe escolhe. Já o político ladrão é você, eleitor que me ouve, que escolhe, que vota nele, que o elege e depois quer reclamar. Reclamar do quê? Aguenta, Brasil, o tranco. Aguenta, Brasil, o governo corrupto. Aguenta, Brasil, o governo canalha e imoral que vocês elegeram. Aguenta, Brasil, a inflação. Aguenta, Brasil, o aumento
dos combustíveis, aguenta Brasil, os juros altos, aumenta Brasil, aguenta Brasil o aumento da energia elétrica, aguenta Brasil as restrições para as pensionistas do INSS, aguenta Brasil, depois do que vocês escolheram, depois da zorra que vocês fizeram na eleição do ano passado, aguenta as restrições para o seguro-desemprego. Se movimente, não se acomode, não fique em casa no dia 15 de março, vá para as ruas na sua cidade, nas suas cidades protestar. Nós temos na política, igual a todos os outros segmentos da sociedade, os bons e os maus. Eu quero repetir, nós temos na política, igual a todos os outros segmentos econômicos e sociais da sociedade, os bons e os maus. A diferença de outras categorias, senhores deputados, é que nas eleições o povo tem a cada 2 anos a oportunidade de expurgar da política os maus políticos. Mas entra e sai a eleição. E mesmo o DNA da maioria dos políticos sendo conhecido, o povo não tem sido capaz de fazer a boa escolha, eliminando os sem ética, os corruptos da vida pública. Arrisco mesmo a dizer que eleição após eleição, os eleitores votam, às vezes mudando as coleiras, mas mantêm os cachorros nos mesmos lugares. Um exemplo disso é Fernando Collor de Mello. Vocês, eleitores, acharam um pouco a roubalheira do mensalão e votaram no PT. Vocês, eleitores, acharam pouco e com seus votos estão legitimando os atos da quadrilha que se instalou da Petrobras e que não deve ser só privilégio da Petrobras. Não vou perder tempo elencando os malfeitos, a corrupção perpetrada pelo PT e alguns partidos aliados, pois não há uma criancinha somente no Brasil que não conheça essa roubalheira. Não precisa eu estar aqui me misturando na lama, elencando roubos e corrupção. Agora, para a tristeza de alguns baianos, nos chega através de depoimento do empreiteiro Ricardo Pessoa, presidente da UTC, que através do Petrolão financiou clandestinamente, isso quer dizer, Caixa 2 financiou clandestinamente as campanhas do atual ministro da Defesa, ex-governador Jacques Wagner, ao governo do estado da Bahia em 2006 e 2010. Bem entregue ao ministro ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que pilotou também o esquema de corrupção da Petrobras e que hoje nomeado ministro da Defesa, mas ontem no governo nomeou o presidente apiado da Petrobras, o senhor José Sérgio Gabrielli, como seu secretário, dando legitimidade a toda a safadeza que Gabrielli aprontou com a sua tropa na Petrobras. Isso porque todos eles não sabiam de nada. Nem Gabrielli, nem Wagner, nem Lula, nem Dilma, ninguém sabe de nada. É todo mundo cego, mudo. Qual a solução para tanta roubalheira do seu dinheiro? Pergunta ao senhor eleitor. Qual o recurso para salvar o Brasil de tanta safadeza, de tanta corrupção? Vislumbro 3 soluções. Vislumbro 3 recursos. O primeiro, a mobilização popular. Eu perco as forças, mas não perco a esperança de ver um dia, com fé em Deus, os nossos eleitores mudarem o comportamento na hora de escolher os seus representantes e resolverem varrer da política tantos canalhas, tantos ladrões que roubam e felicitam o nosso povo.
Sou um otimista por formação. Ainda vou ver a política livre dessa canalhada. Quero ir uma página seguinte para dizer o seguinte: o povo fez um arremedo de protesto e manifestações contra esse estado de coisas, quando ocupou as ruas em junho de 2013. Meu líder, deputado Luciano, presidente, líder do DEM nesta casa. O povo ocupou as ruas em junho de 2013. E todos nós, nas nossas esperanças mais escondidas e secretas, ficamos aguardando, esperamos que em junho de 2014 voltasse a acontecer a mesma movimentação popular, propondo mudanças na forma de fazer política e na conduta dos políticos. Mas o ano passado foi um ano silente. O povo não foi às ruas protestar, pois existia um acontecimento muito mais importante para o povo do que o nosso Brasil veronil, que era a Copa do Mundo. Triste Brasil, triste Brasil. Ó Alemanha majestosa, que até no futebol mostrou aos brasileiros que a diferença está no povo. Os políticos de lá são eleitos pelo povo alemão. Os daqui são eleitos por nós, brasileiros. Por isso que é essa zona. Não queira então comparar os políticos brasileiros com os políticos da Alemanha, pois a diferença não está nos políticos, está nos eleitores que os escolhem. Os nossos políticos são escolhidos no meio dos nossos eleitores, e os eleitores estão absolutamente viciados. Toda regra tem exceção, quero frisar. Mas a segunda solução, eu acredito que se hospede, esteja residindo nos recursos judiciais. E observem bem, todos os jurisdicionados, como eu, precisam crer numa justiça célere, operosa e séria. Tem que ser célere, pois justiça tardia não é justiça. Temos que crer que todas as sentenças judiciais serão tradutoras de justiça real. Temos que acreditar nos políticos que elaboram as leis, nos políticos que redigem ou que redigiram a Constituição, mas precisamos confiar, principalmente senhores deputados que são bacharéis em direito, que são advogados, nós precisamos confiar naqueles que são os sentinelas, sempre à disposição da sociedade, pois pagos para guardar, para zelar e para defender a Constituição. Refiro-me aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até a fé na mais alta corte da justiça brasileira vê-se abalada, deputado Carlos Geilson. Quero repetir. Até a fé na mais alta corte da justiça brasileira vê-se abalada. Como é que um ministro do STF, ex-presidente daquela corte, Gilmar Mendes, liga para um investigado da Polícia Federal e do próprio STF por lavagem de dinheiro? O ex-governador do estado de Mato Grosso do Sul, Silval Barbosa, para hipotecar solidariedade, o ministro do Supremo, o ex-presidente do Supremo, hipotecando solidariedade a bandido. E diz o ministro Gilmar Mendes, abre aspas, vou falar com o Toffoli em Brasília, fecha aspas. Toffoli foi o ministro que agiu contra os interesses do ex-governador Silval Barbosa e que já deve ter sido procurado pelo ministro Gilmar Mendes. Isso é uma imoralidade, isso é ignomínia, isso só faz
aumentar o meu respeito em Otávio Mangabeira, que há 60 anos já disse que aponte-me uma imoralidade e na Bahia há precedente. Como é, senhor presidente, ouvir a voz conhecida do ministro Gilmar Mendes, hipotecando solidariedade ao investigado do próprio CTF. Foi o fim do mundo para mim. Na mesma ausculta autorizada pelo próprio STF, viu-se o telefonema do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para o mesmo investigado pela Polícia Federal por corrupção. O ministro da Justiça não me causa espécie. Ele hipotecar solidariedade a alguém que é investigado pela Polícia Federal, que ele é chefe da Polícia Federal, porque é o ministro da Justiça do PT, que protege os quadrilheiros, que visita os mensaleiros, que visita os acusados, que está aí querendo pilotar a isenção jurídica para arautos do PT. Encerro clamando, senhor presidente, rogando aos meus pares, deputados desta Assembleia, o Brasil não precisa de reforma política, não precisa o Brasil de reforma tributária. O nosso país precisa de reforma no comportamento dos políticos. Vamos salvar a nossa pátria a partir desta casa. O Brasil precisa que os eleitores tenham vergonha na cara e deixem de votar contra os seus filhos. Concluo, senhor presidente, conclamando o senhor e todos os meus pares. Vamos, Carlos Geilson, vamos orar, vamos gritar. Deus, ó meu Deus, onde o senhor está, que não me ouve, não me vê e não me atende? Ó meu Deus, que eu tanto creio, ou salva este país, ou me dá a possibilidade de tocar fogo nele para começar tudo de novo. Muito obrigado pela sua tolerância, senhor presidente. Senhores deputados, primeiro eu gostaria de informar que nós levamos para a mesa diretora hoje. Só um segundinho. Mesa diretora hoje, questão de ordem solicitada por deputado, tem de citar o artigo primeiro.